A gente volta aqui para o Brasil, Noticiário Brasileiro, Débora, para voltar a falar dessa grande discussão que está movendo as relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que é a MP da compensação da desoneração dos setores econômicos e dos municípios. Mais cedo a gente ouviu aqui o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, dizendo que o governo precisa reconhecer erros e parar de criar problemas. Vamos ouvir agora ninguém menos do que o líder do governo no Congresso Nacional, também senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, vai aparecer na tela aqui conosco, já está no ar conosco. Senador, obrigado por estar também aqui com a gente no CNN 360, nesta novo formato São Paulo-Brasília, com a Débora Bergamasco e eu aqui de São Paulo. E queria perguntar justamente a grande questão que está no ar hoje. O governo vai insistir em manter esta medida provisória editada há uma semana ou, como alguns setores receberam sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a MP vai ser retirada e essa discussão de como compensar as perdas de arrecadação pela desoneração vão ser feitas, essa discussão vai ser feita por um outro mecanismo. Boa tarde mais uma vez, senador Randolfo Rodrigues. Boa tarde, Yuri, Débora, Luiz, uma satisfação estar falando aqui com vocês e falar com todos os telespectadores da CNN. Yuri, essa MP não foi editada pelo governo por nada, à toa. Me causa espécie, inclusive, a declaração do meu caro colega, líder do progressista, do senador Ciro, que o governo, abre aspas, tem que parar de criar problema. O problema foi criado do Legislativo. Foi o Legislativo, o Congresso Nacional, que aprovou a desoneração de 17 setores da economia. Esses 17 setores da economia custam para a União 25 bilhões de reais essa desoneração. O Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição da República e da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz explicitamente o seguinte: não é possível a criação de uma despesa sem a respectiva fonte de receita. Isso não é nem dito pelo Supremo, isso é dito pela lei. E o Supremo só ratifica o que está na lei. O governo, o Supremo Tribunal Federal, declarou que o Congresso Nacional, em até 60 dias, até o dia 5 de agosto, tem que apresentar uma fonte de compensação da desoneração. O governo apresentou essa fonte aí, ou seja, baseado, a origem de tudo é uma decisão do Congresso Nacional, a desoneração de 17 setores. Para esta fonte apresentada, que representa a compensação dos 25 bilhões da desoneração, se há reclamação de setores da economia, este é um governo que está à disposição para debater com todos os setores. Neste momento que eu estou conversando aqui com vocês, o ministro Haddad já conversou mais cedo com o presidente da CNI e está conversando com o presidente da CNA, da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agricultura, e vamos conversar com todos os setores. E o que tem que ser encontrado é a resposta à seguinte pergunta: necessita compensar 25 bilhões de reais? Quais são as fontes possíveis para a compensação de 25 bilhões de reais? Então, não há necessidade de excesso de grita. Nenhum setor será prejudicado. O governo está à disposição, eventuais setores que tenham algum prejuízo, o governo está à disposição para conversar, para encontrar a melhor forma de equacionar. Oi, boa tarde, líder Débora Bergamasco, aqui de Brasília, falando com o senhor. Obrigada por essa entrevista. Oi, viabilizada pelo Yuri Pita. Eu gostaria de entender esse estilo, né, esse modo do Ministério da Fazenda e, consequentemente, claro, do governo, de editar uma medida provisória, jogar esse tema sem uma discussão prévia, jogar esse tema para quem? Para os articuladores do governo no Congresso tentarem resolver essa questão. No caso, o senhor é líder do Congresso Nacional, tem um papel fundamental nessa articulação, ou seja, a gente sabe, eu até apurei com fontes do Ministério da Fazenda, dizendo, olha, esse é o estilo, porque se for discutir antes e depois mandar o texto, vai demorar demais, e a gente tem pressa, inclusive esse prazo do Supremo Tribunal Federal que o senhor citou. Mas, assim, esse estilo causa alguma dificuldade ou o senhor acha que esse é o caminho mesmo? Apresentar, chegar com o prato pronto para depois discuti-lo?
Débora, o ministro Haddad teve reuniões preliminares conosco. Obviamente, não tinha o detalhamento de quais seriam a fonte, mas já tinha falado que deveria ser feito algum tipo de ajuste no PIS/COFINS em relação ao crédito presumido. Até quando foi apresentada a fonte para o presidente Pacheco, chegou a ser cogitado esta alternativa. O problema que a Fazenda encontra é basicamente o seguinte, veja, 25 bilhões de reais é o que tem que ter de compensação para a desoneração. Eu repito, porque uma situação está vinculada à outra. As alternativas apresentadas, inclusive pelo Congresso, em conversas com líderes do Congresso, não resolviam o problema. Uma alternativa apresentada foi a repatriação de ativos. Repatriação não cobre um buraco do dente desses 25 bilhões. A repatriação iria custar 1,8 bilhão de reais. Então, não resolveria o problema, além da repatriação ser sancional, né? Chegou a ser cogitado a taxação em relação a jogos de azar. O governo não tem essa discussão amadurecida e aqui no próprio Congresso Nacional tem uma forte reação e oposição da bancada evangélica, e que é legítima essa reação em relação a esse tema. Então, tem que ser apresentada uma fonte. Esta foi a fonte encontrada pelo Ministério da Fazenda. Se essa fonte, que é a fonte que dá conta dos 25 bilhões de reais que a desoneração custa e que necessita ter essa composição, se essa fonte não é a fonte adequada, o Congresso e todos e a sociedade, inclusive o setor industrial e setores, inclusive, que vão ser beneficiados pela desoneração, tem que encontrar qual é a fonte alternativa. Nós temos que cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal até o dia 5 de agosto. Perdão, até o dia 10 de agosto. Se até o dia 10 de agosto não tiver uma fonte de compensação para desoneração, os 17 setores voltarão a ser reonerados. E isso não é decisão do Executivo. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o faz à luz da Constituição e à luz da lei. Senador, deixa eu trazer para a nossa conversa aqui, como o senhor já sabe, a Luísa Martins vai participar aqui e faz a próxima pergunta. Senador, boa tarde. Também gostaria de agradecer ao senhor pela entrevista. Senador, eu gostaria de saber, diante dessas derrotas que o governo sofreu recentemente no Congresso, né, em relação à própria desoneração e também o fim das saidinhas, entre outras, eu gostaria de saber onde o senhor acha que está essa dificuldade de articulação do governo com o Congresso e o que tem sido feito para solucionar essa questão. Luísa, deixa eu te dizer assim, olha, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar quais foram os signos da eleição de 2022. Foi eleito um presidente da República com um perfil de centro-esquerda, democrático, progressista, com uma missão histórica, reconstruir institucionalmente a democracia brasileira e reconstruir econômica e socialmente o Brasil. E foi eleito um Congresso com um perfil mais conservador e com um forte núcleo reacionário atuando aqui no âmbito do Congresso. Por óbvio, alguns temas são caros ao núcleo mais conservador e ao núcleo que não é conservador, que é reacionário, eu separo as duas classificações. Alguns temas são caros para esse grupo, para estes núcleos. Temas relativos a comportamento, costumes e segurança pública têm uma posição consolidada do Congresso. Então, saída temporária, por exemplo, que você cita aí, se o ministro da Relação Institucional fosse Arthur Lira, se o líder do governo fosse Rodrigo Pacheco, ou seja, para falar dois expoentes do Congresso Nacional, o resultado seria mesmo, porque é o perfil do Congresso Nacional em relação a esse tema. Para o governo, o central é dar cabo do programa proposto na eleição de 2022. Este programa é colocar feijão, arroz e picanha na mesa do brasileiro. Para isso, a economia tem que ir bem. Para a economia ir bem, o orçamento tem que ser exequível e as medidas econômicas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E isso nós não temos o que reclamar do Congresso Nacional. 10 medidas econômicas propostas no ano passado, todas elas foram aprovadas. E eu não tenho nem que reclamar do Congresso Nacional,
do qual sou líder do governo, da última reunião. A medida mais importante para o governo era manter intacto os vetos da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária. E os vetos que eram fundamentais para serem mantidos intactos, foi mantido intacto por parte do Congresso Nacional. O foco nosso é este. O foco é garantir o orçamento exequível, para garantir a execução do programa, para garantir a condução do programa de aceleração do crescimento, o investimento, programas sociais como o Pé de Meia, que atende os adolescentes e os jovens que estão na escola, os programas sociais do governo e, sobretudo, garantir a inflação sob controle e o desemprego nos níveis baixos que nós estamos garantindo o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Líder, antes de passar para o Pedro Venceslau, nosso analista que está em São Paulo, que eu gostaria só em poucas palavras que isso nos desse um norte, porque olha, o governo mandou a MP e agora o presidente Lula teria dito, segundo o presidente da CNI, que não vai ficar desse jeito, que vai retirar a MP, que vai negociar, etc. Se não essa MP, se não essa discussão de PIS/COFINS, o que então? O que tem no horizonte? O senhor falou o que não tinha, né? O que foi cogitado, mas que ficou para trás. Essa também não. Então, o que? É o próprio governo ou vocês vão esperar o Congresso dizer? Débora, toda assim... Débora, perdão, desculpa, Débora. É que como eu não estou vendo, estou só estou só aqui com a câmera, então não tudo bem, tudo desculpa bem. O equívoco de Imagina. Luísa para Débora. Débora, então, Débora, olha só. Todas as alternativas estão à mesa. O próprio presidente da República, como você mesmo reportou, conversou ainda há pouco com o presidente da CNI. Né? Neste momento, nós estamos com as conversações ainda ocorrendo. Ao final do dia de hoje, o ministro Haddad, o ministro Padilha e os líderes do governo, eu e o senador Jacques Wagner, reportarão ao presidente da República todas as conversações. E aí o presidente da República, caberá ao presidente da República a palavra final. Né? Tem várias alternativas que podem ocorrer. Tem a alternativa de instalarmos já a comissão mista, que a relatoria dessa comissão é da Câmara dos Deputados e, de imediato, um relator designado fazer ajuste no âmbito da medida provisória. Está em discussão alternativas de reedição da medida provisória. O governo está aberto a ouvir todas as alternativas que forem apontadas e indicadas pelo setor, em especial o setor da agricultura, com a Confederação Nacional da Agricultura, e o setor da indústria, com a Confederação Nacional da Indústria. O governo está aberto para receber todas as sugestões e, ao final, discutir qual é o melhor encaminhamento que viabilize a desoneração, em primeiro lugar, com a fonte específica de compensação, Débora, e, por outro lado, também não penalize nenhum setor da economia. Senador, vou pedir desculpas ao Pedro Venceslau, que o nosso tempo aqui esgotou, agradecer a sua disponibilidade, mas sei que a gente cobriu todos os assuntos e sei que o senhor fica com o crédito. O Pedro Venceslau, quando ele ligar para o teu celular, o senhor vai atender no primeiro toque e aí ele vai trazer informação exclusiva para a gente aqui no 360. Crédito total, Pedro. Pronto, reconhecido total. Aqui com firma assinada, testemunha. Débora, Luísa, Yuri, satisfação. Obrigado, senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, conversando aqui com o novo CNN 360. Obrigado.